Chegamos ao dia 51 de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Vamos iniciar nossa leitura pelo livro de Provérbios, no capítulo 10. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe. Se você puder compartilhar esse vídeo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Provérbios 10 diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Versículo 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem o fundamento perpétuo. Versículo 26. Como o vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Versículo 31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Agora vamos ler Mateus capítulo 2. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe por favor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo
em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participam-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com a grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de te procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e tua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, recebeu ir para lá. Mas, avisado no sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E vamos finalizar nossa leitura no livro de Êxodo, capítulos 22 e 23. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe, por favor, em nome de Jesus. Êxodo 22 e 23. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, será boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha restituirá. Versículo 6. Se romper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der o seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e se for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, e causa de ambos, será levada perante os juízes aquele a quem condenarem os juízes, e pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, e for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono aceitará e o outro não restituirá. Mas se de fato ele tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe der dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente pagará. Versículo 15. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel.
Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só o Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Versículo 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se der algum modo os afligireis, eles clamarão a mim, e eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, senão te haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos, porquanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães lançareis. Agora o capítulo 23 do Êxodo, e finalizaremos nossa leitura, em nome de Jesus. Êxodo 23 diz assim: Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás em sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou teu jumento desgarrado, sem falta o reconduzirás. Versículo 5. Se vires o jumento daquela que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás e levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na tua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás na terra, e recolherás os teus frutos, mas o 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, teu jumento, e que para tome alento teu filho, a tua escrava, é estrangeiro. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça a vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecereis o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Versículo 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente,
de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vossas enfermidades. Versículo 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Eu porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lanceis fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, com os seus deuses. Na tua terra habitarão, para que não te façam pecar contra mim, mas servireis aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Senhor, te louvamos pela tua palavra, perdoa nossos pecados, abençoa aqueles que estarão ouvindo, abre portas de emprego, visita os desanimados, os tristes, aqueles que estão enfermos. Te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.